Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 26. Aí vamos começar lendo alguns versículos, vamos começar pelo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos ler também o 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. O 14. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que houve fome, né? Naquela terra. Como houve fome, né? Nos tempos de Abraão. Houve fome no tempo, né? De Abraão, do pai de Isaque. E depois houve fome também no tempo de Isaque. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor falou, né? Para Isaque: não desças para o Egito. E a palavra do Senhor vai falar que Isaque obedeceu a voz do Senhor. Porque o Senhor falou para ele, né? Não desças ao Egito, peregrina aqui nessa terra mesmo. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que através da obediência, né? De Isaque, de não ter ido, né? Para o Egito como seu pai foi, o Senhor o abençoou. Porque a palavra do Senhor vai falar, né? Que havia fome na terra. Mas mesmo assim, né? Isaque semeou. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que ele colheu sem medidas naquele mesmo ano. Irmãos, e a palavra do Senhor, né? Já começa falando conosco que através, né? Dessa palavra aqui, né? Sobre semente, sobre semear a terra. Porque a palavra do Senhor, né? Tá falando que houve fome na terra. E não é diferente no nosso tempo de hoje. Irmãos, porque a terra tá faminta, mas é da palavra do Senhor. E o Senhor tá falando, né, conosco nesse dia, né? Semeie, assim como Isaque, né, semeou naquela terra. Semeie também a palavra do Senhor. Porque o mundo, né, tá faminto da palavra do Senhor. Irmãos, estamos vendo, né? As coisas que tá acontecendo no mundo. Os nossos jovens aí, né? Adolescentes, tudo se perdendo aí, né? Nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. E a palavra do Senhor precisa ser semeada. E é o Senhor quem tá falando, né? Semeie. Semeie nessa terra. Por quê? Porque a palavra do Senhor falou, né? Que Isaque semeou. E havia fome, Isaque semeou e ele colheu. Então, irmãos, eu quero falar para você que a minha semente e a tua semente que está sendo semeada, que é a palavra do Senhor, né? Em cada coração que recebe, né? Vai haver crescimento, vai haver colheita. Nós vamos colher, né? Os frutos, né, dessas sementes que nós estamos, né, semeando, que é a palavra do Senhor. Por quê? Porque o nosso papel é só semear. Semeia a semente, semeia a palavra do Senhor. Continue pregando, continue falando, né, do Senhor. Por quê? Porque a gente semeia, mas é o Senhor quem dá o crescimento. É o Senhor quem faz, né, brotar os frutos, né, dessa semente que estamos lançando. E o Senhor é tão maravilhoso, né, que ele fala, né, que Isaque, né, mesmo aquela terra ali naquela época havendo fome, ele colheu naquele mesmo ano. E não vai ser diferente na minha e na tua vida, não. Nós estamos semeando, o ano está quase acabando já. Mas nós estamos, né, semeando e crendo que essa semente que está sendo lançada, né, vai haver frutos, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Porque quem trabalha, né, nas vidas dessas pessoas que ouvem, né, essa semente que é a boa palavra do Senhor,
é ele que trabalha, né, em cada vida, é ele que trabalha em cada lar. E essa palavra que o Senhor me trouxe, né, para falar aqui, né, com os irmãos, que nós venhamos fazer igual a Isaac, né, semear essa boa palavra. Amém, irmãos? E aqui no 16 vai falar assim: disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E a palavra do Senhor, irmãos, vai falar, né, que os filisteus, né, e o rei aqui, Abimeleque, quando viu, né, o crescimento de Isaque, né, quando viu que Isaque semeou e que Isaque colheu, né, naquele mesmo ano ali naquela terra, e Isaac começou, né, a crescer, a se engrandecer, a se tornar ali forte, poderoso, né? Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que ele se tornou muito grande. Não foi grande, foi muito grande. Ele se tornou ali, né? Aquilo ali causou inveja, né, nos filisteus. E quando eles viram, né, esse crescimento aqui de Isaac, eles lançaram ele, né, da terra deles. Falou: não pode sair daqui, porque tu tá muito maior que nós. Tu se tornou muito mais poderoso, né, do que nós. Por quê? Porque Abimeleque, ele era o rei ali, né, daquele lugar, o rei dos filisteus. E temeu, né, a prosperidade de Isaac. Irmãos, e não é diferente também na minha e na tua vida, não, porque as pessoas muitas vezes é assim, né? Elas nos querem por perto, enquanto, né, não temos nada, enquanto não oferecemos, assim, perigo, né, de crescer mais que elas, de ter algo a mais que elas. Porque quando o Senhor nos abençoa, que nos eleva, né, que nos prospera, muitos vão fazer igual esse povo aqui, igual os filisteus. Vão invejar e vão nos querer longe, porque nem todo mundo está preparado, né, para ver o nosso crescimento. Porque as pessoas muitas vezes elas são assim, elas não fazem nada, né, para crescer nem para agradar o coração do Senhor. Mas quando outra pessoa se levanta, né, que quer crescer, que quer agradar o coração do Senhor, pessoas se levantam também com inveja, né? E nos quer longe e não nos quer perto. Mas é assim mesmo, porque a palavra do Senhor também fala, né, que o Senhor, ele mostra, né, quem é quem. E aí no tempo da dificuldade você sabe, né, quem é quem. E no tempo da bonança também você sabe quem é quem. Amém, irmãos? E aqui também, irmãos, no 22 vai falar assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Aí, irmãos, vai falar, a palavra do Senhor vai falar que depois, né, que eles expulsaram, né, mandaram Isaac embora, né, da terra deles, por inveja, Isaac, né, os servos de Isaac cavaram, né, 2 poços. E os filisteus, né, eles contenderam sobre aquele poço, né, os servos dele, né. E aí a palavra do Senhor vai falar que Isaac deixou, né, e foi embora. Cavou um, eles porfiaram, Isaac deixou. Cavou outro, eles também porfiaram, Isaac foi embora e deixou. E no terceiro, aí ele já não porfiou mais por o poço, né? Já deixou Isaac. E aqui também nós aprendemos algo, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente está em lugares que não é pra gente estar. A gente tem que ser sábio, que igual Isaac. Ou muitas vezes também, né, tem coisas que não vale a pena brigar, né? Por coisas ou por algo, ou por pessoas, não sei. Não vale a pena. Quando tem contenda, quando tem, né? Muita contenda mesmo, que você sentir que não é, né, de Deus aquilo ali, abra mão, deixa, faça igual a Isaac. Olha, os servos dele cavou o poço e ele abriu mão, né, de 2 poços.
E a palavra do Senhor vai falar que no terceiro aí pronto, já era para ser para ele mesmo, ninguém mais brigou, né, por aquele poço, e o Senhor o abençoava em tudo que ele fazia. Era por isso que os filisteus, né, o invejavam. Por quê? Porque o Senhor abençoava, onde eles colocavam a mão, né, para fazer algo, o Senhor prosperava, dava certo. E aqui, irmãos, no 27 vai falar assim: e disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. Aí a palavra do Senhor vai falar que depois, né, que Isaque já tinha ido embora, né, daquela terra. Que Isaque já estava, né, em Gerar, o rei, né, dos filisteus, Abimeleque, né, foi até Isaque, o rei Ausate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. Eles foram, né, até Isaque. Isaque vai falar: por que vocês estão aqui, né? Se vocês mesmos foi quem me mandou, né, embora do lugar de vocês, da cidade de vocês. E aqui, irmãos, no 28 vai falar assim: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e entre nós e ti, e façamos concerto. Aqui vai falar aqui no 29. Que não nos façais mal, como a nós também não temos te tocado. E como temos te feito somente o bem e deixamos você embora em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que eles expulsaram, né, Isaque, e depois eles viram, né, que aonde Isaque, né, colocava a planta dos pés dele, o Senhor prosperava. Então, irmãos, o que aprendemos também aqui nessa palavra? Que não importa, né, quem não te quer por perto, porque vai chegar o dia que o Senhor vai fazer na tua vida, na minha, na tua vida, como o Senhor fez aqui, né, na vida de Isaque. O mesmo rei que o expulsou, né, depois teve que ir até ele, né, queria ter um concerto com ele, né, para que houvesse paz, né, entre eles, porque eles viam que o Senhor era na vida de Isaque, que o Senhor, ele prosperava Isaque. Então, irmãos, até o teu inimigo, até quem não te quer por perto, vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Assim como esse povo aqui, né, esses filisteus aqui, tiveram que reconhecer que o Senhor era na vida de Isaque, né? E o nosso Deus, ele é assim mesmo, ele testifica que ele é na minha e na tua vida. Porque quando colocamos, né, o nosso coração, né, no Senhor, para fazer a vontade do Senhor, que o Senhor, né, tá nos direcionando a fazer, é o Senhor mesmo que nos abençoa. E é só do Senhor mesmo que nós necessitamos. Nós não necessitamos de pessoas que não nos querem por perto. Mas aonde o Senhor nos colocar, o Senhor vai nos prosperar. E aonde o Senhor nos enviar, ainda que seja uma terra de sequidão, né? Como era aqui nesse tempo, que a palavra do Senhor vai falar, né? Que havia fome. Mas mesmo assim, aonde Isaque ia, o Senhor prosperava. E o Senhor ainda falou com ele, né? Que o Senhor era com ele, assim como o Senhor foi, né, com Abraão, seu pai. E que o Senhor ia, né, multiplicar, né, a descendência dele. E que o Senhor ia dar aquela terra ali, toda aquela terra, a descendência dele. Amém, irmãos? Então não importa, né? Aonde você for, onde o Senhor lhe lançar, ainda que aos seus olhos pareça, né, uma terra infértil, um lugar assim que não tem, como é que fala? Que não tem muita oportunidade, mas onde o Senhor lhe colocar, onde o Senhor lhe enviar, vá, porque quem lhe prospera é o Senhor. Quem direciona os seus passos é o Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, nesse dia hoje, para estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar?
Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque cremos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Pai, também mais uma vez queremos te agradecer, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Senhor, queremos te pedir, continue tomando a direção desse dia, Senhor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo a nós e os nossos. Pai, eu quero te pedir também que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com libertação, com cura, com salvação, Senhor, com transformação, Senhor. Que o Senhor entre em cada lar, suprindo cada necessidade, Senhor, dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.